A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, todos que estão aqui nesse canal. Um forte abraço. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra que nós iremos meditar encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for, e vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conhecereis o que tenho visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo contigo, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glória a Deus por esta palavra, até aqui no versículo 10. Uma passagem maravilhosa, se você tiver tempo, leia em sua casa esse versículo de João 14. Né? Se você tiver tempo na sua casa, nas oportunidades que você tiver, leia, medite na palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, porque elas testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados, porque nós vemos aqui o Senhor Jesus falando algo maravilhoso para os seus discípulos. Jesus ali preparando o coração dos discípulos para a sua ida. Mas antes, ele deixa uma palavra de tranquilidade, quando ele diz: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a vontade do Senhor é que nós não venhamos andar preocupados. A vontade do Senhor é que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus nos diz isso, né? Que nós devemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, poderoso e cuida de cada um de nós com amor imenso. Sabemos que Jesus está à destra de Deus e Ele está intercedendo por nós. E como disse o próprio Jesus, Ele foi, mas um dia também voltará, né? Glória a Deus. O arrebatamento da igreja é uma realidade. E nós sabemos que aqueles que não forem no arrebatamento, quantas pessoas já se encontraram com o Senhor Jesus, também por meio da morte. Então, a palavra do Senhor nos exorta a vigiarmos, a estarmos cada dia mais buscando a face do nosso Deus e nos preparando para encontrar com Ele. Glória a Deus, meu amado, minha amada. A gente se prepara para tantas coisas, mas muitas vezes nos esquecemos de nos prepararmos para encontrar com o nosso Deus. Essa preparação tem que ser algo dia após dia, né? Dia após dia buscando o Senhor, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, endireitando as coisas que nós podemos endireitar e aquelas que nós não podemos endireitar em nós, pedir misericórdia ao Senhor para que nós possamos alcançar a bênção de melhorarmos, né? Glória a Deus, porque tudo que há em nós, meu amado, só melhora se nós nos debruçarmos nos pés do Senhor e pedir ao Senhor para nos libertarmos, né? Porque o Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso e a palavra do Senhor nos diz que Ele é santo, né? E a palavra vai mais fundo ainda quando ela diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Então, você, nós somos chamados a viver em santidade. Não é fácil, não. Renúncias, né? Muita renúncia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus fala no seu evangelho, né? Quem quiser seguir a mim,
negue a si mesmo, tome a minha cruz, a sua cruz, e siga-me, né? Então, servir a Deus requer renúncias, mas com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós conseguiremos, né? Porque tantas manias em nós, tantas coisas em nós que precisam ser melhoradas. Eu sei que eu tenho coisas que precisam ser melhoradas. Você examine-se, né? E você também vai achar as coisas que você precisa melhorar. Mas coloque todas diante do Senhor. E o nosso Deus, dia por dia, Ele lhe aperfeiçoará, né? Glória a Deus. Por isso que a palavra nos incentiva o quê? A conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, né? Não é uma coisa que eu conheço Deus e acabou, não. É prosseguir, é um relacionamento. E dia por dia nós vamos sendo aperfeiçoados para a glória do Senhor nosso Deus, para que, quando chegar naquela hora de nos encontrarmos com Ele, nós venhamos estar preparados. Glória a Deus. Nós não podemos, meu amado, minha amada, de maneira nenhuma desistir, mas nós devemos persistir em caminhar com o Senhor Jesus. Então, glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus, nessa noite, Ele nos exorta a nos prepararmos para encontrarmos com Ele. Ele nos mostra que nós não devemos ficar preocupados, que nós não devemos ficar ansiosos com os dias futuros e com as coisas que vão nos acontecer, mas que nós devemos nos preparar, porque Ele vai voltar para nos buscar. O próprio Jesus fala ali com os seus discípulos, né? E que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, né? Ele fala que Ele é o próprio Deus, né? E ali o Felipe pergunta, né? Mostra-nos o Pai e mostra. Jesus diz, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecem, porque muitas vezes é assim, meu amado, minha amada. O Senhor às vezes está conosco e nós ainda não estamos reconhecendo ao Senhor Jesus, nós ainda não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo em nosso meio e que é o Senhor, glória a Deus, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, não é o homem, não é o inimigo, é o próprio Deus que está fazendo conosco e a gente às vezes não está entendendo. Então creia que tudo que tem acontecido na sua vida é o Senhor me preparando para você se tornar um crente melhor, glória a Deus. E quando nós temos a nossa vida espiritual estabelecida, firmada em Deus, as outras coisas ficam mais fáceis, glória a Deus. Não que não vamos ter problemas, temos problemas, mas o Senhor nos ajuda e nos ensina a organizar a nossa vida e a solucionar os problemas, porque é Ele que nos dá direcionamento, é Ele que faz coisas que nós não podemos fazer. Ele é que cura, Ele que salva, Ele que liberta, Ele que faz todas essas coisas. Então o que é que nós precisamos fazer cada dia mais? É confiarmos nele, obedecer a sua palavra e tentarmos cada vez mais nos aproximar do Senhor fazendo a sua vontade e deixando de lado as coisas que não agradam ao Senhor. Então, glória a Deus. Então, creia, você está no caminho certo. Você está em Jesus. Sim, se você está ouvindo esse vídeo hoje é porque você está em Jesus. E obedeça a palavra do Senhor, que vai dar tudo certo. Porque quando Ele voltar, seja por meio da morte, seja por meio do arrebatamento, se você estiver nele, você, meu amado, minha amada, estará salvo. Porque se nós não estivermos em Cristo Jesus, não tem como nós, seres humanos, alcançarmos a salvação. Ele é o caminho que nos leva de volta para o Pai, né? Que nos trouxe de volta para o Pai. Glória a Deus. Então, nessa noite, alegre o seu coração. Você tem um Deus que está intercedendo por você diante de Deus. Diante da sua dificuldade, o Senhor está preparando coisas maravilhosas para você, porque você é uma pessoa que o Senhor conhece. Então, aqueles que não negam o nome do Senhor, o Senhor com certeza também não nega o nome dessa pessoa diante de Deus, diante dos santos anjos, né? O Senhor está intercedendo por você para a glória do nome dele, porque a vontade de Deus é que você vá bem em tudo aquilo que você tentar fazer, de conformidade à vontade dele. Então, meu amado, minha amada, glórias a Deus por isso. Descanse, alegre-se, não se preocupe. Lance toda a sua ansiedade diante do Senhor. Ele tem cuidado de você. Muita coisa irá acontecer, mas a certeza é que o Senhor não lhe deixará sozinho em nenhum momento da sua vida. Ele está do seu lado, porque o nosso Deus é bom, justo, verdadeiro e fiel. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tua bondade e fidelidade para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos nessa noite. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Abençoa grandemente cada um dos seus familiares, Pai, e tira do coração deles tudo aquilo que não vem de ti. E enche-os da tua graça. Dá uma noite de paz para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Um forte abraço a todos, que Deus assim continue vos abençoando. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim, e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Não se esqueça, não se turbe o seu coração, não se preocupe, mas confie no Senhor, sim. Entregue os seus caminhos ao Senhor e com certeza Ele estará cuidando de todas as coisas. Amém? Um forte abraço e uma boa noite.